E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos continuar falando sobre conflitos mundiais, mas o nosso foco será Primavera Árabe. O que é que você sabe sobre a Primavera Árabe? Primeiro, pessoal, a Primavera Árabe foi um levante popular que ocorreu no norte da África e Oriente Médio. O primeiro episódio aconteceu em 17 de dezembro de 2010, quando um jovem de 26 anos, tunisiano, que vendia frutas na rua, acabou recusando de pagar propina para as forças policiais que o abordaram. Eles acabaram confiscando, as suas frutas, seu produto, e o jovem foi até a sede municipal para fazer uma reclamação, mas lá nem foi recebido. Num ato de desespero, ele comprou gasolina e ateou fogo ao seu corpo. Esse ato acabou ganhando a mídia do país e começou a gerar grandes manifestações. E essas grandes manifestações pediam a queda do governo de Ben Ali. Pessoal, a Tunísia estava sofrendo, o povo tunisiano estava sofrendo. A economia não ia bem, o índice de desemprego elevado e a população estava sofrendo. Então, naquele momento, começou o levante popular que acabou com a queda de Ben Ali. 2 anos depois do início da chamada Primavera Árabe, o chefe de Estado tunisino e o presidente da Assembleia Constituinte foram visados por pedras em Sidi Bouzid, berço da revolução que virou frustração para a maioria do povo. O presidente Moncef Marzouki afirmou escutar a raiva de certas pessoas, algo que considera aceitável porque os principais objetivos da revolução ainda não foram atingidos, casos do desenvolvimento e da punição dos corruptos do antigo regime. De facto, 2 anos depois, o desemprego cresceu, o investimento no país caiu, o preço dos alimentos subiu e a economia segue estagnada, agravando ainda mais o sentimento de frustração, em especial nos jovens que continuam a ver na emigração para a Europa a única solução em busca de uma melhor qualidade de vida. Os populares afirmam que nada mudou nos 2 anos que passaram desde que Mohamed Bouazizi se imolou pelo fogo nas ruas de Sidi Bouzid, lançando um mês de violentos protestos que culminaram a 14 de janeiro de 2011 com a queda de Ben Ali, depois de 23 anos no poder. Hoje, as palavras de ordem são as mesmas de há 2 anos. Fora, o povo quer a queda do governo, é o som que se escuta nas ruas da Tunísia, ao lado do ribombar das armas. E essa revolução ela passou a ser conhecida como Revolução de Jasmim. Uma observação, pessoal. Primavera Árabe. Por que primavera? Ela vai fazer referência à Revolução de 1848, que aconteceu na Europa Central e Oriental. Foi denominada Primavera dos Povos, certo? Então ela não tem nada a ver com estação do ano. O segundo país a passar por esse levante de protestos foi o Egito. O segundo país a passar por essa onda de protestos foi o Egito. Lá na Praça Tahrir, no Cairo, os manifestantes se reuniram com o objetivo de derrubar do poder Hosni Mubarak, que estava há mais de 3 décadas no poder. Essa revolução ficou conhecida como Revolução de Lótus, Revolução do Nilo e Dias de Fúrias, e resultou com a saída do presidente e a convocação de eleições, certo? Mas assim, depois da eleição, o novo presidente também começou a ter atos pouco democráticos e acabou também sendo derrubado. E novas eleições foram convocadas. 5 anos depois da revolta contra Hosni Mubarak, o Egito está de novo sob o jugo de um regime autoritário, sem oposição e com a economia a meio gás. Com exceção da Irmandade Muçulmana, nenhuma outra força política anunciou manifestações para esta segunda-feira para protestar contra o aniversário da insurreição.
O atual presidente lembra que o Egito de hoje não é o Egito de ontem. Estamos a construir juntos um país moderno e desenvolvido, um Estado que defende os valores da democracia e da liberdade. 25 de janeiro de 2011, a revolta popular exigia a saída de Mubarak e também pão, justiça e dignidade. O entusiasmo deu lugar à desilusão. Eu costumava trabalhar em Aswan antes da Revolução e o turismo era grande naquela época. Depois da Revolução tudo mudou, não há trabalho, por isso vim para o Cairo. A Revolução de 25 de janeiro foi um sonho maravilhoso que perdemos, infelizmente. Sonhamos que o Egito seria melhor. Após a Revolução, as eleições parlamentares foram vencidas pela Irmandade Muçulmana e Mohamed Morsi, o primeiro presidente eleito democraticamente. Em 2013, o ex-comandante militar Abdel Fattah al-Sisi tomou o poder. A revolução também chegou na Líbia, né, que foi considerada uma das mais violentas e acabou com a morte de Muammar Gaddafi, então ditador, presidente, né, da Líbia. E essa revolução ficou conhecida como Revolução da Líbia, ou Revolução Líbia. Né? Não teve nenhuma flor sendo homenageada, não. Outro país que também sofreu desses levantes populares foi a Síria. Lá as coisas foram mais complicadas. O governo de Bashar al-Assad estava no poder desde 1971, né? A família Assad estava no poder desde esse período. E os protestos, eles eram pró-democracia, já que era um país que estava vivendo uma ditadura. Né? Esse conflito, esse levante popular, na verdade, se tornou uma guerra civil e que acabou colocando lá governo contra manifestantes e o surgimento de milícias, e aí para completar o problema, o surgimento do Estado Islâmico. Né? Então, era governo versus Estado Islâmico versus os manifestantes, os rebeldes, aqueles que queriam derrubar o governo. E aí entra Estados Unidos para derrubar, para destruir o Estado Islâmico, e a Rússia para apoiar o governo e também destruir o Estado Islâmico. Mas ninguém ali estava para resolver de fato aquele conflito que estava gerando muitas mortes e uma quantidade enorme de refugiados. A Guerra da Síria se tornou uma das maiores crises humanitárias já vivenciadas e resultou na morte de mais de 350 mil pessoas, isso em 2018, e mais de 12,6 milhões de deslocados oriundos do território sírio, né, pelo mundo. Vale lembrar que isso são dados de 2017. A guerra continua até hoje. Isso quer dizer que o número de refugiados é muito maior que esse e o número de mortes também. Bashar al-Assad continua no poder até os dias atuais. Pessoal, a Primavera Árabe também chegou de forma mais tímida à Jordânia, o Iêmen, mas os governos conseguiram reverter, né, as manifestações com algumas promessas e algumas reformas nesses países, ok? Olá, jovens! Vamos falar um pouquinho sobre o conflito da Caxemira? Pessoal, a Caxemira é uma região que fica no norte da Índia. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar que a Índia foi colônia da Inglaterra, certo? E que em 1947 a Índia ganhou sua independência. Com a independência da Índia, outros dois países também conseguiram sua independência, que foi o Paquistão e Bangladesh. Tanto o Paquistão quanto o Bangladesh, no período anterior, faziam parte do território indiano. Pessoal, a região da Caxemira é uma região que fica justamente entre o Paquistão e a Índia. Duas nações, duas potências nucleares. E isso é um temperinho que torna esse conflito ainda mais tenso. Pessoal, a região da Caxemira é uma região de maioria islâmica. E por este motivo, o Paquistão reivindica a região como sua, né?
deveria fazer parte do território do Paquistão. A Índia, por uma questão territorial e também uma questão geopolítica, a existência de rios na região, certo? Um dos principais rios que passa pela Índia, é o Rio Indo, ele nasce na região da Caxemira, certo? Então, controlar aquela área é importante geopoliticamente. E também vale lembrar que é uma região onde está a Cordilheira do Himalaia, certo? Então, olhar os outros povos de cima para baixo, dominar os principais nascentes de rios da região, certo? Então, esses são alguns dos motivos que fazem com que a região seja tão importante para esses dois países, e em especial para a Índia, certo? Nós temos a Caxemira paquistanesa, a Caxemira indiana e uma parte da Caxemira pertencente à China. Uma observação, pessoal. A China é inimiga da Índia, certo? E apoia o Paquistão em todo esse processo. Por quê? Em parte desses territórios da Caxemira, que fica na região do Tibete, que pertence à China, são reivindicados também pela Índia, certo? Ou seja, é um conflito ali meio que triplo. Mas o conflito que aflora mais, o que realmente ele ganha as manchetes, é entre Paquistão e Índia, exatamente. Então vamos lá. Aí o detalhe religioso, né, que eu citei, a população da região é de maioria islâmica, sendo que a população da Índia é de maioria hindu. Então é outro elemento que é utilizado como fator de conflito na região. Pessoal, em 1989, eclodiram os movimentos separatistas. Em 2001, acontece o ataque ao parlamento indiano, e isso acabou agravando a tensão entre os dois, porque a Índia acusou o Paquistão de ter meio que financiado ou incentivado aquele ataque. Negociações diplomáticas entre ambos para evitar que houvesse uma guerra, até porque os dois países são detentores de armas nucleares, certo? Em 2005, quando ocorreu um terremoto na Caxemira paquistanesa, a Índia ofereceu ajuda. E o Paquistão, né, acolheu essa ajuda, até porque era questão humanitária, né? Havia uma necessidade de ajuda de fato. E meio que ali surgiu uma luz de uma certa reaproximação entre os dois países. Em 2009, o que é que a Índia faz? Propôs diálogo com os separatistas, que exigiam a retirada de soldados e a libertação de prisioneiros. Em 2011, o governo reduz a presença militar e repressão contra a população. Pessoal, recentemente, em 2019, a região passa de novo a se tornar uma região de tensão, quando a Índia ela corta a internet, né, da Caxemira indiana, certo? E coloca toque de recolher, aumenta a quantidade de soldados na região. Por quê? Até então, a Caxemira estava com status de autônoma, certo? Caxemira é autônoma. Então, existe uma certa autonomia para questões econômicas, para algumas questões. Quando se fala de segurança nacional, quando se fala de questões mais diplomáticas, a Índia é quem coordena tudo, certo? Mas essa autonomia, ela foi retirada em 2019. Então a Caxemira perde totalmente sua autonomia e a Índia passa a pressionar e a impor mais pressões, entre elas o corte da internet na região. Que dados de 2020, certo? Observem aqui essas notícias, as notícias recentes a respeito dessa temática. Recente, viu? Olha a data. Ou seja, pessoal, a Índia e Paquistão, eles mantêm algumas negociações. Em outros momentos, eles cortam a negociação, certo? Nesse momento, eles cortaram a negociação. Nós não temos um diálogo entre o governo indiano e o governo paquistanês, mas sem uma conclusão efetiva, sem uma definição de fronteiras concretas na região, certo? Então, esse foi o conflito entre China também está no meio, né?
entre Paquistão e Índia, ok? Um forte abraço e um beijo no coração.